Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Você está no canal Biologia e etc., onde a gente discute muito sobre ciência, métodos de estudos, videoaulas e muito mais. Para o tema da aula de hoje, eu decidi conversar com vocês sobre os principais aspectos da microcefalia, juntamente com a sua respectiva associação com o vírus Zika. Bem, meu nome é Lauro Soares, eu sou biólogo e hematologista clínico, e aqui eu deixo o meu contato para que vocês possam tirar suas dúvidas e fazerem qualquer tipo de comentário para acrescentar aqui o conteúdo científico. Bem, tudo aquilo que eu vou apresentar hoje é sobre um artigo que eu já publiquei, para que vocês consigam entender toda a complexidade desse vírus e da sua associação com a microcefalia. Bem, o vírus Zika, ele foi descrito pela primeira vez na Uganda, no momento em que os pesquisadores estavam investigando os possíveis vírus que infectavam o macaco rhesus, que é justamente esse macaco que eu apresento aqui na imagem para vocês. Inclusive, o batismo pelo nome vírus Zika, ele está completamente associado à região a qual ele foi encontrado pela primeira vez. No caso, a floresta do Zika. Ele foi encontrado pela primeira vez na floresta do Zika. E nesse contexto, houve aí o batismo para o nome do vírus Zika. No entanto, pessoal, não se sabia absolutamente nada sobre o perfil epidemiológico do vírus. Não se sabia sobre os possíveis sinais e sintomas que os seres humanos poderiam ser acometidos diante dos processos infecciosos. Não se sabia o que é que os indivíduos, no caso os macacos, eles poderiam possuir com a infecção, né, desse vírus. Mas em 1958, na Nigéria, pessoal, começou aí a ter os primeiros casos de infecção em humanos. Nesse contexto, pessoal, todas as pesquisas científicas elas começaram a ter um foco para conseguir entender sobre os possíveis sinais e sintomas que os seres humanos poderiam ser acometidos com a infecção desse vírus. Foi observado, pessoal, nas primeiras infecções que mais de 80% da população em geral não possuem aí sinais e sintomas claros, né? É uma sintomatologia muito suave e leve, que, diga-se de passagem, não possui uma durabilidade muito alta, né? Então, os sinais e sintomas que são leves, que os indivíduos eles podem ser acometidos, são dores articulares e musculares, o aparecimento de púrpura, eritema, edema, dores de cabeça, dores nos olhos, dor na garganta, tosse, náusea. E como eu mencionei para vocês, esses sinais e sintomas eles podem desaparecer em até 7 dias após a infecção. Mas em alguns casos, um pouco mais raro, existe o aparecimento da síndrome de Guillain-Barré, que nada mais é, pessoal, do que o aparecimento súbito da fraqueza muscular, isso já decorrente da produção dos anticorpos que fazem a destruição da própria bainha de mielina. E o que seria essa bainha de mielina? É justamente essa bainha de mielina que faz a composição dos neurônios e que auxilia no impulso elétrico dos neurônios. Bem, pessoal, foi observado que da África esse vírus ele começou a ser espalhado para outras regiões na década de 70, ele sendo disseminado então da Índia para a Malásia, para a Indonésia, e aí no ano de 2013 ele conseguiu chegar ao Brasil, onde no ano de 2014 ele teve uma dominância extremamente abundante na região nordeste do Brasil. No ano de 2015, pessoal, foi caracterizado então como uma epidemia desse vírus, né? Que ele estava sendo propagado de uma forma desenfreada e as pessoas ainda não tinham conhecimento sobre esse vírus, né? Bem, pessoal, eu falei muito sobre o vírus, mas eu quero que vocês entendam muito bem sobre a complexidade desse vírus. Esse vírus, ele é um arbovírus do gênero Flavovírus, da família Flavídea, que ele pode ser transmitido pelos vetores biológicos, que eu vou explicar para vocês, ou até mesmo pelo próprio contato sexual. Esse vírus, ele possui um material genético
que é de RNA, ou seja, é um material genético que possui uma instabilidade muito grande, podendo aí sofrer mutações de uma forma muito rápida, favorecendo para esse vírus uma adaptação muito rápida a todos os ambientes que ele está sendo inserido, inclusive ao próprio sistema imunológico dos seus hospedeiros, que no caso aqui são os seres humanos, né? Então, ele possuindo esse material genético completamente instável, ele pode aí sofrer essas mutações genômicas, favorecendo com que esse vírus ele possua uma capacidade de propagação, uma capacidade patogênica também muito grande, né? Então, esse vírus ele pode ser propagado principalmente pelo vírus Aedes aegypti, né? Ou Aedes albopicus, né? São mosquitos que realizam a hematofagia. E nesse caso, eu queria enfatizar uma coisa aqui para vocês. Os mosquitos desse gênero que realizam a hematofagia são os mosquitos fêmeas, né? Porque esses mosquitos fêmeas, eles necessitam de sangue para conseguirem realizar suas atividades metabólicas, né? Então, como é que esse vírus ele é propagado? No momento, pessoal, em que esses mosquitos irão realizar a hematofagia, ou seja, a drenagem do sangue, em indivíduos já infectados. E essa propagação, ela vai ser concretizada no momento em que esse mesmo mosquito que foi infectado com sangue que tem pertencente aí o vírus, esse mosquito irá então realizar hematofagia em um hospedeiro que não foi infectado ainda. Ou seja, um mosquito é infectado por um hospedeiro que tem presente no seu sangue o vírus. Esse mesmo mosquito, em outro momento, vai realizar a hematofagia novamente em um outro hospedeiro que ainda não foi infectado. Sendo assim, esse vírus ele vai sendo propagado. No ano de 2015, os profissionais de saúde começaram a observar um aumento exacerbado dos nascidos com a microcefalia. Então, levando em consideração que no ano de 2010 a 2014 não se existiam tantos casos assim dessa microcefalia, né? Então, no ano de 2015, começaram a ter esses inúmeros casos de microcefalia, chegando a 1.248 casos de nascidos, fazendo com que houvesse aí uma geração completa de indivíduos com essa microcefalia. Então, pessoal, mas ainda não se sabia sobre a associação do vírus com a microcefalia. Mas, levando em consideração que a epidemia, como eu mencionei para vocês, do vírus, ela já estava em curso no ano de 2015, os profissionais da saúde começaram a desconfiar sobre uma possível associação entre o vírus e a microcefalia. Então, os estudos começaram a ser publicados no ano de 2016 para conseguir entender melhor sobre essa possível associação, né? Onde o mosquito conseguia realizar a propagação do vírus e existia uma problemática da infecção desse vírus nas gestantes, pois essas gestantes que foram infectadas, elas tinham aí seus filhos com a microcefalia. Então, os estudos eles começaram a ser publicados nas revistas científicas através dos pesquisadores, concretizando que o vírus realmente tinha uma associação com a microcefalia, mas ainda se tinha muitos estudos, muitas pesquisas a serem feitas para conseguir entender melhor sobre essa microcefalia ocasionada pelo vírus, né? Porque a microcefalia ela pode ser condicionada também por outros fatores, inclusive por outro vírus, né? Como o citomegalovírus. Mas nesse caso aqui, eu estou tendo um foco somente na associação do vírus Zika com a microcefalia. Os estudos que foram feitos, né, conseguiram comprovar essa associação, tendo aí tendo aí um entendimento que o vírus ele conseguia atravessar a barreira placentária
fazendo com que houvesse aí sucessivas apoptoses nas células progenitoras do indivíduo. Ou seja, esse indivíduo que ainda estava nos seus processos gestacionais, ele ainda estava realizando as suas divisões celulares, as células estavam se organizando e tudo mais. Então, esse vírus, ele atravessa a barreira placentária e ele consegue realizar a morte desenfreada dessas células que vão dar origem a tecidos e órgãos, né? Favorecendo com que exista aí um má desenvolvimento desse indivíduo. Inclusive, os estudos eles começaram a ter entendimento que esse vírus ele conseguia aí realizar a morte encefálica do indivíduo, fazendo com que houvesse aí uma morte fetal, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas formas de transmissão. Como eu falei para vocês, as principais formas de transmissões desse vírus, ela se consolida pela transmissão do mosquito e até mesmo pelo contato sexual. Mas alguns pesquisadores, como Nunes e seus colaboradores em 2016, eles conseguiram entender que esse vírus ele poderia ser propagado pela saliva, pela urina e pelo sêmen, né? E existia uma problemática nesses homens que tinham esse contato sexual e eram assintomáticos, né? Leva-se em consideração, pessoal, que eu mencionei para vocês, que 80% da população em geral não tem aí sinais e sintomas graves, né? Então, assim, quando essas pessoas que eram assintomáticas, sem sentir nada, eles tinham aí esse contato sexual, era realizada então essa propagação, né? Através do contato sexual, ao menos sem entender que estava aí realizando essa propagação. Então, pessoal, um dos primeiros casos da microcefalia no Brasil foi com uma eslovênia, que ela residia na região do Rio Grande do Norte. Quando essa gestante ela entendeu que a sua criança iria nascer com a microcefalia, ela decidiu então interromper a gestação e através desse interrompimento da gestação foi observado, né, sobre essas anomalias que essa criança iria ter através de uma ultrassom obstétrica, né? Onde foi aí realizada uma série de exames para conseguir entender sobre a microcefalia, onde essa criança apresentava aí agírias e calcificações multifocais no encéfalo. Após essa associação da microcefalia com o vírus, os pesquisadores conseguiram entender que os achados mais comuns da microcefalia associada com o vírus Zika estavam aí em anomalias presentes no crânio, na medula e nos nervos espinais, no encéfalo, anomalias articulares e orofaciais, anomalias oculares e auditivas, nas vísceras torácicas, ou seja, no coração, e até mesmo no próprio escalpo. Tais anomalias condicionavam com que esse indivíduo possuíam aí ter má desenvolvimento neuropsicomotor, distúrbios visuais, auditivos, disfagias e convulsões. Então, esse vírus aí, ele teve o seu início, né, da sua propagação no Brasil no ano de 2015 e 2016, e ele representou aí uma das grandes emergências da saúde pública da história. Segundo o Ministério da Saúde, pessoal, em dezembro de 2016 foram confirmados mais de 2.000 casos dessa síndrome. Então, nesse contexto, como se não entendia ao certo sobre a complexidade desse vírus, existia aí a importância do combate do agente etiológico. No caso, era o mosquito, né? Fazer aí o combate, como, por exemplo, evitar água parada nas regiões, porque essa água parada em pneus, por exemplo, né? Eles realizam com que exista aí um ambiente completamente propenso para propagação, né? Dos mosquitos que realizam essa propagação do vírus, né? Então, o combate ele estava completamente relacionado aos mosquitos. Então, felizmente, pessoal, entre janeiro e março de 2017, houve uma queda significativa de casos de microcefalia.
na região nordeste do país, né, do Brasil, no caso. E no ano de 2020, no ano de 2020, foram notificados 600 novos casos de infecção pelo vírus em gestantes, mas apenas 214 eles realmente foram confirmados de microcefalia ocasionadas pelo vírus Zika, né? É importante destacar, pessoal, que nem sempre a microcefalia ela condiciona com que o indivíduo ele tenha um crânio reduzido, né? E eu vou explicar para vocês posteriormente, para vocês conseguirem entender melhor. Aqui uma característica bem pertencente a uma criança com a microcefalia. Atualmente, pessoal, agora no ano de 2021, completam-se 6 anos de história da microcefalia, né? Então, essas crianças, elas necessitam de atendimento multidisciplinar, de fisioterapeuta, de médico e dentre outros, para que essas crianças, elas tenham melhores condições de vida, levando em consideração todas as suas limitações que elas vão ter aí no decorrer da sua vida. Por ser um problema bem regional, da região nordeste do Brasil, pessoal, as pesquisas científicas elas não tiveram tanto investimento como deveriam ter tido. Sendo assim, houve aí uma negligência nas pesquisas científicas que estavam aí com um foco direcionado ao entendimento da microcefalia ocasionada pelo vírus Zika, né? O objetivo, pessoal, desse entendimento que eu estou transmitindo para vocês é justamente vocês conseguirem relacionar e entender a complexidade das disfunções, das anomalias que essas crianças irão ter no decorrer da sua vida. Então, para essa pesquisa que eu fiz, para que vocês conseguissem entender, eu peguei vários artigos entre o ano de 2016 e 2021. Foram artigos aí que eu trouxe para conseguir transmitir esse conhecimento para vocês. Eu utilizei algumas palavras-chave nas revistas científicas que eu pesquisei. Foram essas palavras-chave aqui que eu utilizei. Caso vocês tenham interesse em pesquisar também, vocês utilizam dessas palavras-chave. Inclusive, os artigos que eu utilizei foram nos idiomas de inglês e português. Vamos falar agora um pouquinho sobre essas anomalias do crânio, né? Bem, a microcefalia, ela tem essa característica, né, que as pessoas já associam de imediato com um crânio reduzido, né? E ela é justamente classificada como uma disrupção, que é um sinal bem característico, né, pela ocorrência de um crânio pequeno congênito, né? E o que seria essa disrupção? Ela é simplesmente definida como uma interrupção do curso normal de um processo, ou seja, um defeito morfológico de um órgão, ou parte de um órgão, ou região maior do corpo, resultando em aí num desarranjo dos processos gestacionais, né? Onde 90% dessas crianças têm algum tipo de retardo mental devido a essa disrupção no crânio, né? No encéfalo, no caso, e 10% dessas crianças elas tinham aí algum tipo de retardo mental ligado a fatores familiares, né, a fatores genéticos, né? Então, quando esse vírus ele chega na barreira, né, na barreira placentária, ele começa aí a fazer com que haja a interferência no desenvolvimento do próprio tecido encefálico, levando com que essa criança ela tenha uma degeneração encefálica, né, uma redução, em muitos casos, nesse encéfalo, onde aí ele vai lesionando essas partes encefálicas. Consequentemente, o crescimento do crânio, que estavam acompanhando o crescimento encefálico, também sofre interferência, tá? Desde o período pré-natal, diversos parâmetros foram feitos, né, para conseguir entender sobre a complexidade da microcefalia, né? Quando essa criança nasce, pessoal, é avaliado o comprimento da cabeça, o peso corpóreo, o perímetro cefálico, torácico e abdominal, para conseguir entender todas as suas anomalias e conseguir aí efetivar com medicações e tratamentos efetivos para essa criança possuir melhores qualidades de vida, né?
Então, quando essa criança nasce, ela é condicionada a ir a ter algumas medições através de uma fita métrica, onde meninos e meninas possuem aí parâmetros diferenciados, né? Onde meninas medem aí em torno de 31 a 36 centímetros, perdão, de 31 a 36 centímetros, e meninos de 31 a 37 centímetros. Quando está abaixo desses parâmetros, a criança ela já tem aí as primeiras suspeitas para a microcefalia. Posteriormente, ela é condicionada à realização de outros exames, como, por exemplo, exames de tomografia de crânio, exames de sangue, líquor, urina, avaliações oftalmológicas, para entender se ela possui aí alguma anomalia no olho, né? Alguma anomalia no sistema do próprio olho, se ela consegue enxergar, e dentre outros, e até mesmo exames para conseguir entender se essa criança ela possui aí algumas disfunções no aparelho auditivo. Então, uma das suas características bem predominantes que eu mencionei para vocês é justamente esse crânio que é reduzido, né? Isso já é decorrência, né, do encéfalo, que houve essas interferências no seu desenvolvimento, e o crânio que estava acompanhando todo esse crescimento parou também, fazendo com que houvesse aí essa proeminência occipital, né? Que é justamente essa região aqui que eu estou apresentando para vocês. Essa proeminência occipital, fazendo com que a pele, inclusive, tenha um espaço, né, nessa região. Tem aí uma sobra de pele. Bem, o escalpo redundante, pessoal, é o couro cabeludo, que também pode ser chamado de escalpo, e são essas camadas da pele, que são aí, são essas sobras de pele que ficam no crânio da criança, né? Onde nessa pele a gente encontra tecido conjuntivo denso, frouxo e até mesmo o pericrânio. Como nessa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, essa criança tem. Aqui é a imagem, pessoal, encefálica da criança que foi completamente destruída pelo próprio vírus, onde houve completamente uma disrupção, né? Uma malformação congênita no encéfalo. Bem, pessoal, os ossos do crânio e do próprio couro cabeludo que acompanham todo esse crescimento do encéfalo, ele tem essa disrupção e todo essa problemática no desenvolvimento neurológico da criança, né? Consequentemente, aí havendo essa sobra de pele. Bem, agora nós vamos falar sobre as anomalias da hipoplasia do encéfalo, onde nós temos aí a presença de deficiências no desenvolvimento do órgão ou da própria estrutura do encéfalo. E um dos sinais dessa hipoplasia é simplesmente as agírias, né? O que seria as agírias? Agírias são justamente a ausência dos giros encefálicos. Isso já é decorrentemente, né, do comprometimento da formação do encéfalo. Essa criança, né, no seu encéfalo, ela vai ter aí comprometimento nos giros cerebrais, menor volume do cérebro, atraso na própria mielinização dos neurônios, né, que essa mielinização ela é necessária para que esses impulsos nervosos, né, esses impulsos elétricos, eles sejam condicionados de forma correta. Essas crianças vão ter também menor quantidade de neurônios, né, devido à própria deficiência, afilamento do corpo caloso, que é justamente a estrutura que faz uma conexão entre os dois hemisférios do cérebro, e assimetrias cerebrais, né, onde esse cérebro ele não vai ter parâmetros simétricos, resultando todos esses aspectos aí em atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, com incapacidades funcionais relacionadas ao equilíbrio, à coordenação motora e dentre outros.
Devido a todas essas problemáticas encefálicas, essa criança, em 40%, né, 40% dessas crianças que são condicionadas à microcefalia, elas têm episódios de epilepsia, que inclusive elas precisam ter aí a utilização de alguns fármacos para que tenham aí a utilização de um equilíbrio no indivíduo, né, para que ele não tenha aí quadros de epilepsia, porque esses quadros de epilepsia favorecem com que essa criança tenha mais problemas neurológicos, né. Eu trouxe nessa imagem aqui para vocês conseguirem ver todos esses problemas encefálicos, como vocês estão vendo aí. Nós temos aí esse encéfalo com desenvolvimento pobre dos núcleos da base e simplificação dos gírios cerebrais e do próprio sulco lateral quase inexistente. Nós também temos nessa outra imagem a proeminência occipital e o escalpo redundante, aumento das dimensões da confluência dos seios venosos da dura mater. Aqui nessa imagem, pessoal, nós conseguimos ver aqui o próprio escalpo, né? Escalpo redundante. Nessa outra imagem, nós temos as próprias dilatações dos ventrículos laterais e a simetria do tálamo e no hipocampo. Nessa outra imagem, nós também temos o aumento do espaço licórico extraaxial, né? São algumas características, pessoal, que nós conseguimos entender, né, de todas essas anomalias encefálicas. Bem, pessoal, a presença de ventricomegalia, ela está relacionada com a redução do volume cerebral e pode manter o perímetro cefálico normal ou até mesmo aumentado. Nas figuras que nós conseguimos ver anteriormente, nós conseguimos entender que o aumento do espaço licórico provavelmente ela vem justamente da compensação pela redução do volume cerebral, associado a um comprometimento na reabsorção licórica. Sendo assim, esse aumento compensatório do espaço licórico, pessoal, pode estimular o crescimento dos ossos do crânio de forma a atingir uma circunferência occipitofrontal, semelhante a de crianças saudáveis. Dessa forma, pessoal, a criança com a síndrome congênita do vírus Zika não necessariamente apresentará um crânio pequeno sugestivo à microcefalia. Nessas condições, onde o vírus ele condiciona lesões no encéfalo, pessoal, existem aí essas lesões, calcificações, né, que eu vou mostrar algumas imagens para vocês dessas próprias calcificações encefálicas, né, que é justamente essas calcificações são lesões, né, foram justamente essas lesões que foram ocasionadas pelo vírus, né, que vão sendo depositadas moléculas de cálcio nessas cicatrizes lesionadas do encéfalo, onde nós vamos ter calcificações no tálamo, nos núcleos da base, no mesencéfalo e em outras regiões periventriculares e corticais do encéfalo. Aqui nessas imagens nós temos essas calcificações, né? Aqui nessas setas nós conseguimos enxergar essas calcificações nas imagens. São muitas calcificações. Nós também temos anomalias na hipoplasia, né? São anomalias na medula espinhal e nos próprios nervos espinais. Proporcionalmente, pessoal, a redução do volume encefálico pode ocorrer o afilamento da medula espinal, que é o acometimento dos tratos anteriores descendentes da medula e redução do número de axônios dos nervos espinais. Nessa figura, pessoal, nós conseguimos visualizar o afilamento da medula espinal em um corte de ressonância magnética. Olha aqui o afilamento da medula. E já em decorrência de todos esses problemas neurológicos, essas crianças elas vão começar a apresentar aí problemas articulares, né? Porque essas crianças vão ter aí evidências de que existe uma grande gravidade nas alterações no desenvolvimento encefálico, na medula, nos próprios nervos espinais.
É importante, pessoal, com que essas crianças elas tenham aí um acompanhamento de um ortopedista, né? Justamente por conta dessas deformidades músculo-esqueléticas secundárias aos comprometimentos neurológicos. E quem está falando sobre isso é justamente o autor Alvino e seus colaboradores, Aragão e Ribeiro, que publicaram esses artigos científicos entre os anos de 2016 e 2017. Nessa figura, nós conseguimos ver, né, essa criança com anomalias, inclusive essas anomalias articulares, inclusive o próprio pé torto congênito, né? E o que seria artrogripose, pessoal? É justamente a definição, umas contraturas articulares congênitas envolvendo, no mínimo, duas diferentes áreas do corpo, principalmente as dos membros, né? Relacionado, pessoal, aos movimentos que não foram consolidados durante o próprio desenvolvimento fetal. Vocês conseguem entender que essas crianças, elas no seu próprio desenvolvimento embriológico, elas precisam realizar pequenos movimentos nos seus membros para conseguirem aí ter um desenvolvimento nos seus membros, né? Se esses movimentos eles não são realizados, essa criança ela vai ter aí contraturas articulares congênitas, né? Fazendo com que haja um comprometimento nos próprios nervos motores periféricos. Inclusive, tendo aí a presença desse pé torto congênito, né? Onde essa criança ela vai ter aí um condicionamento aí em ser direcionada para ortopedista, pediatra, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. A microcefalia, pessoal, ela também condiciona a criança a ter algumas anomalias orofaciais. O que seriam essas anomalias orofaciais? É justamente um atraso na erupção dentária, alterações na sequência da erupção dos dentes, alterações na forma e no número de dentes, principalmente os dentes incisivos laterais, tá? Também é observado opacidade na hipoplasia, no esmalte da coroa dos dentes também. A postura lingual inadequada também é característica da síndrome congênita do Zika vírus, ocasionando aí com que haja aí uma anormalidade no próprio palato da criança. Nós também temos a presença de hiperplasia gengival, né, que no caso é o excesso de gengiva, e o encurtamento dos frênulos labial e lingual. Nessa imagem nós temos aqui, né, algumas anomalias que são condicionadas, né, anomalias orofaciais, nessas imagens nós conseguimos ver. Nós também temos aí a presença de um padrão facial de lococéfalo, perdão, onde essa criança vai tendo aí um crânio alongado, em alguns casos, cuja esse diâmetro pessoal é completamente transversal, bem menor do que o diâmetro antero-posterior. Sendo assim, essas crianças elas precisam ser acompanhadas por um cirurgião dentista para conseguir fazer com que essas crianças elas tenham aí melhores condições de vida e na própria alimentação. Essas crianças, elas ainda têm anomalias na via visual, onde elas possuem manchas pigmentares focais e atrofia corneoretiniana, tá, pessoal? E anomalias no disco óptico são bem frequentes. Nesse aspecto, essas crianças elas precisam de atendimento de um oftalmologista para conseguir entender essas anomalias e condicionar essas crianças a tratamentos específicos, porque cada caso vai ser um caso diferenciado. Nessa imagem, nós conseguimos ver, através da seta, a cicatriz corneoretiniana perimacular, e já nessa cabeça de seta, nós conseguimos ver a mobilização do pigmento periolesional, tá, pessoal? Na cabeça de seta. Essas crianças, nessa imagem, elas precisam aí de atendimento, né? Porque elas
vão ser condicionadas a possuir algum tipo de cegueira, ou temporária, ou reduzida, onde nós conseguimos ter aí a presença de hipoplasia do nervo óptico, que consequentemente aí vai haver um aumento da escavação do nervo óptico, decorrente já de uma morte lenta dessas células que compõem, né, todo esse aparato do sistema ocular. Vai ter uma deficiência na nutrição desses nervos, fazendo com que haja uma redução dos números de fibras do nervo óptico, né? Nessa figura, pessoal, nós conseguimos ver aí a hipoplasia do disco óptico, né? Portanto, os achados mais comuns incluem lesões maculares e perimaculares bilaterais e anomalias do nervo óptico. Bem, pessoal, falando um pouquinho sobre as anormalidades auditivas, muitos estudos ainda estão tentando entender se essas crianças elas possuem algum distúrbio auditivo, se foi reduzido ou não. Alguns estudos declaram que essas crianças elas são completamente sem nenhuma atividade auditiva, já outros estudos falam que só foram reduzidos ou não. Nesse aspecto, os cientistas ainda estão tentando entender sobre essas possíveis anomalias, né? Mas é importante que essa criança, ao nascer, tenha aí um atendimento por um médico, porque essas possíveis anomalias poderiam condicionar com que essa criança tenha aí uma precariedade no desenvolvimento linguístico, emocional e psicossocial. Bem, alguns autores também já conseguem entender que a microcefalia, né, condicionada pelo vírus Zika, elas condicionam aí com que essa criança tenha alguns problemas cardiovasculares, né, cardíacos. Em alguns casos, para os indivíduos que foram contaminados, né, sem ser as crianças, nesse caso os adultos, esses indivíduos eles podem ter aí problemas no coração, no pulmão, fígado e rins, né? Mas que são problemas sutis, não são problemas graves, né? Mas de toda forma é importante com que você seja condicionado aí ao atendimento a um médico, né, para conseguir entender sobre essas anormalidades fisiológicas. Então, nas nas disfunções cardíacas, perdão, nós temos aí a presença de miocardite, arritmias, dilatações ventriculares e as falhas cardíacas, né? Posteriormente, um pesquisador Santana, juntamente com seus colaboradores em 2019, através de ecocardiogramas, conseguiram entender que essas crianças com a microcefalia, em alguns casos, podem ter alterações estruturais nas veias pulmonares, má formação do septo atrioventricular e persistência do ducto arterial. Esses estudos que foram feitos por Santana, juntamente com seus colaboradores, foi com crianças de 2 meses de idade que possuíam, de fato, a microcefalia, né? Então, Souza e seus colaboradores, em 2017, conseguiram observar que todos os neonatos infectados apresentaram, em seus estudos, hipoplasia pulmonar, com redução do peso relativo do pulmão, e esses achados aí tinham hemorragias intraalveolar, infiltrações pulmonares, linfocíticas, intersticial, também expansão dos septos alveolares. Então, pessoal, com isso, né, um resumo de tudo isso, está mais do que comprovado que o vírus Zika, definitivamente, ele tem um efeito teratogênico comprovadíssimo, onde no ano de 2021 ainda não se existem vacinas para o combate do vírus Zika. Nesse contexto, é importante o incentivo às pesquisas científicas para conseguirem elucidar com vacinas para o combate do vírus, né? Condicionando com que novos indivíduos não possuam a microcefalia. Porque essas crianças, né, essa geração de crianças, elas tiveram definitivamente a microcefalia e elas precisam ter aí atendimento multidisciplinar com vários profissionais da área da saúde que condicionam essas crianças aí a terem
melhores condições de vida. É importante também falar que nem sempre a microcefalia ela condiciona o indivíduo a ter uma redução do seu crânio, né? Porque a redução do volume encefálico pode estimular o crescimento dos ossos do crânio, né? Esse é um compensatório, né, no espaço licórico. Sendo assim, os achados mais frequentes da microcefalia são hipoplasia da medula, anomalias articulares, orofaciais e visuais. Já os menos decorrentes, né, os menos achados, são auditivos, cardíacos e hipoplasia pulmonar. Pessoal, novos surtos do vírus Zika, eles podem acontecer. Nesse contexto, nós temos que ter um preparo, né, meios de impedimento da ação desse vírus sobre os tecidos fetais, né, gestantes infectadas, e principalmente, pessoal, avanços nos tratamentos das incapacidades funcionais dessas crianças. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado. E eu deixo aqui meu contato para vocês conseguirem ter aqui, né, meu e-mail e meu Instagram, que é o Biologia e etc. Não esqueçam de se inscrever no meu canal aqui no YouTube. Deixe o seu joinha se você gostou do conteúdo. Comenta aqui embaixo para mim e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, para que vocês consigam aí entender sobre esse conteúdo científico. Então, até a próxima, pessoal!